Agora a gente vai falar da arbitragem, das decisões da arbitragem, dos lances dessa partida, começando pela expulsão do Yuri Alberto, porque ele comemora chutando a bandeirinha de escanteio, recebeu o primeiro cartão. E no segundo tempo, ao simular uma falta, recebe o segundo cartão amarelo e, consequentemente, foi expulso o Yuri Alberto, atacante do Corinthians. O Ramon Dias lamentou essa expulsão do Yuri e daqui a pouquinho a gente vai ouvir o técnico do Corinthians a respeito desse assunto. Mas Vanderlei Nogueira, foi bem expulso, Yuri Alberto? Bom, eu já disse logo na abertura, os 2 cartões que ele recebeu foram corretos. Todo mundo sabe que chutar a bandeira agora aqui no futebol brasileiro vale cartão amarelo. Ah, mas no exterior não é assim. É uma outra conversa. Nós estamos falando aqui aquilo que está determinado pela CBF. Isso vai acontecer no futebol, no Campeonato Brasileiro, acontece no Campeonato Brasileiro. A Federação Paulista abraçou a decisão lá da CBF e acabou, chutou a bandeira e, veja, eu vou citar de novo. O Klaus foi tranquilamente falar para ele, tá certo, ó, conversando com ele. As imagens mostram isso. Você chutou, agora você sabe que eu vou mostrar cartão amarelo para você. E vida que segue. E depois simulação, na frente de um árbitro que está tentando voltar à sua melhor forma, ele está treinando também, ele tem problema de exame médico junto à Conmebol e tal, ele está entrando em forma. E ele leva a sério o distintivo que tem da FIFA. Na cara dele, simulação, cartão amarelo. Segundo cartão, vermelho. Expulsão correta. Achei que foi correta e achei que foi uma grande lambança, 2 lambanças, né? Do Yuri Alberto, sabendo que ele é um poder de fogo importante para o Corinthians, prejudicou para valer a sua equipe. Como encaixou um ataque no primeiro tempo, poderia ter encaixado o segundo, o Flávio acabou de falar, no segundo tempo. E também complicado a vida do Palmeiras. Então, a expulsão dele foi irresponsável e ele deveria tomar uma dura do professor Ramon. Existem 2 discussões a respeito desse lance do Yuri Alberto, dos 2 amarelos. São 2 discussões. No primeiro amarelo, evidentemente, se discute a comemoração, se comemoração vale cartão amarelo. E no segundo amarelo, o que se discute, o que questiona o torcedor do Corinthians é se simulação fora da área também vale cartão amarelo. São essas 2 discussões que estão em jogo quando a gente fala da expulsão do Yuri Alberto. Bruno Prado. Agora, eu não concordo com o amarelo por comemoração, não concordo. Mas o Yuri Alberto já viu Luciano receber cartão amarelo porque já fez esse tipo de comemoração. Já viu o Veiga receber esse amarelo também por fazer esse tipo de comemoração. Então, eu não concordo, mas se o jogador, ele tá ligado aí no universo do futebol, tá vendo que outros jogadores já receberam cartão amarelo e o critério é esse, ele sabe que se fizer isso, corre o risco de um amarelo, corre o risco de receber um cartão amarelo. E aí tem essa segunda discussão, que a gente tem até que consultar depois o nosso professor Rafael Porcari, se vale mesmo esse cartão amarelo para simulação fora da área. Mas também o Yuri não precisava, né? O Yuri Alberto não precisava fazer essa simulação fora da área. Achei até desnecessária essa simulação do Yuri Alberto, Bruno. Eu concordo com você, também acho que não tem que dar cartão por comemorar gol. A não ser que ele bata em alguém, que ele faça alguma coisa assim, senão, não, o cara tá comemorando o gol, não tem nada demais. Só que ele sabe que tomaria o cartão, aí que tá o ponto, né? A arbitragem brasileira, ela se mete muito no jogo, né? Ela deveria se meter, não devia se meter em quase nada, ó. Esqueça que eu até falo, claro, com exagero brincando, o ideal seria que o árbitro apitasse com máscara e nem identificasse, ó, hoje o árbitro é o João. Pronto, nem sobrenome. E não precisa ser o nome verdadeiro do cara. Tipo, um ser que não é identificado. Assim, Vanderlei fazia isso com um representante, né? Então, o árbitro devia ser isso. Assim, o árbitro devia ser o mais discreto possível. Então, acho que dão algumas atribuições aos árbitros que fazem com que aumente o protagonismo. E o árbitro não tem que aparecer, como eu falei até no exagero. Se ele apitasse mascarado e ninguém soubesse nem quem ele é, seria o melhor. Não interessa quem é o árbitro. Mas dão protagonismo ao árbitro. Então, o Yuri sabia
que tomaria o cartão com esse tipo de comemoração. Então é um vacilo dele. Ele sabe que aqui toma cartão se você comemorar gol, né? Se você der... Não comemorar, se você der uma voadora na bandeirinha, enfim. Aqui eles dão cartão. Então ele sabe disso. Então ele toma o cartão que ele sabia que ele ia tomar. E o outro cartão, eu acho que é justíssimo. Ele faz uma simulação até bem escandalosa, né? Uma simulação muito clara. Então, dentro das regras de um país que a arbitragem interfere muito no jogo, tá dentro, tá? Não foi nada absurdo, não. Se fosse outro árbitro, provavelmente ele também seria expulso. A Renata Ruel disse que tá na regra. No segundo amarelo é uma tentativa de enganar o árbitro e, portanto, cartão amarelo. Porque ficou essa dúvida no torcedor corintiano a respeito desse amarelo por simulação fora da área. Flávio Prado, bem expulso, Yuri Alberto? Muito bem expulso. Ele praticamente provocou a expulsão dele. Agora, propositadamente, não, é que o jogador, ele... Por exemplo, o cara arranca a camisa e comemora. Ele sabe que ele vai tomar cartão. Aí você pode discutir, você colocou aí, né? Em alguns lugares, chutar a bandeira não tem problema nenhum. Aqui, por uma questão de... Aqui nós somos reféns das torcidas uniformizadas. Então, eles têm medo da reação da torcida, se alguém chutar a bandeira, não sei o quê. E convencionou-se, e todo mundo sabe disso, que chutar a bandeira é cartão amarelo. Ora, chutou a bandeira é cartão amarelo. Tá? Ele pode chutar a bandeira, mas ele vai tomar cartão amarelo. Não tem nada demais, é simples. Você, tipo assim, ó, se você fizer excesso de velocidade no seu carro e passar por um radar, você vai tomar multa. Você pode passar com excesso, só que você vai pagar multa depois. Tudo tem a sua... Cada ação tem uma reação. Quando ele chuta a bandeira, é óbvio que ele sabia que ele ia tomar cartão amarelo. Mas ele quis ter o prazer de chutar a bandeira. Se ele tivesse tomado o cartão, se a simulação tivesse acontecido antes do gol, ele já teria recebido o cartão. Aí ele faz um gol e chuta a bandeira. O que acontece? Seria expulso do mesmo jeito. Na hora do gol. Não tem jeito, isso aí não adianta. Eu lembro que o Kleber... Era Kleber Abad, né? Aquele que apitou o 20º gol do... O centésimo. Foi o Guilherme Cereto. Guilherme Cereto. Ele até abandonou a arbitragem, ficou tão constrangido, ele teve que dar o cartão amarelo pro Rogério Ceni, porque ele tirou a camisa quando ele fez o 100º gol contra o Corinthians. Um absurdo, mas era a regra. Mas ele não concordava com a regra. Só que não foi ele que fez a regra. Então aqui não tem o que discutir. Cartão amarelo. E adorei o cartão amarelo pela simulação. E espero que isso seja uma norma, porque os jogadores enchem o saco. Por que o cara simula? Para enganar a arbitragem. Você está prejudicando o meu trabalho, eu vou te dar um troco. O Vanderlei acompanhou, como eu acompanhei, do Ciro Vanderlei Bosquilha. Ele era mais radical. O cara simulava uma vez, simulava a segunda, simulava a terceira. Isso é verdade. As pessoas acham que estão inventando história, mas o Vanderlei sabe disso. Ele chamava e falava assim, ó, o Bruno já se jogou 3 vezes. Vocês podem bater nele à vontade, que eu não vou marcar nada. Mas batam, senão eu vou dar cartão pra vocês. E era uma porra, era pancada pra todo lado. Batia. Pô, tá. Você não queria cair, cai agora. Os caras batiam com vontade. E aqui há uma tolerância muito grande com a história. Outra coisa que eu daria cartão, quando o jogador se joga, é atendido, faz aquela palhaçada toda, não tinha nada. Tem que dar cartão. Por causa do VAR. Especialmente por causa do VAR. Nos últimos tempos, alguns especialistas ficam caindo em campo, jogadores aguardando a revisão do VAR. Tem que dar cartão. Esses caras, o futebol, ele precisa de dinamismo. Não é o jogador fazendo palhaçada. Reparem, vou até convidar você que está em casa. É muito raro um jogo no futebol brasileiro, de qualquer campeonato, que com 2 minutos não caiu algum jogador. Pode reparar. Qualquer jogo, os primeiros 2 minutos um cara cai. Porque as câmeras ficam nele, aquela coisa. Tá. Esse tipo de palhaçada, isso trava o jogo. Isso é ruim. E o árbitro é complacente porque eles gostam de ficar travando o jogo também. Quando o Cláudio expulsou ontem, puta, eu adorei. Tanto faz que é do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, seja lá quem for. Eu estou preocupado com o jogo, quero ver uma coisa que me agrade. E, aliás, ontem eu consegui ver o jogo todo. Quase sempre eu durmo, né, no segundo tempo. Mas ontem deu para ver inteiro, foi um jogo legal. A gente cobrava o negócio dos clássicos do Rio melhores que o de São Paulo. Esse ano os clássicos de São Paulo estão legais. Os que eu vi até agora, todos foram legais. Então tá bom, para o pessoal tá de parabéns. Quando ele expulsou o Yuri Alberto, eu adorei, mas que seja um critério para todos, claro, né? Se no próximo jogo o Estevão tentar cavar, expulsão. Se o Neymar tentar cavar, tem que expulsar. Tem que expulsar, porque nós queremos jogar em pé, não sentado. Foi uma expulsão, inclusive, ele cavou de uma maneira, inclusive, muito feia. Então, indiscutível. Muito bem aplicados os 2 cartões. Não dá para discutir, não. Corretíssima a expulsão. Nós temos aqui outros lances que envolvem esse Palmeiras e Corinthians. A gente pode começar pelo pênalti reclamado pelo Palmeiras em campo. Na finalização, se eu não estiver enganado, do Piquerez, na entrada da área, e a bola chega a bater no braço, exatamente, foi do Piquerez. E a bola chega a bater no braço do André Ramalho,
Esse pênalti que a gente vai exibir agora, eu não teria marcado, e concordo com a marcação do Rafael Claus, porque eu acho que bate no corpo do André Ramalho primeiro. E aí, pela regra, bateu no corpo primeiro e depois no braço, não é pênalti. Mas houve essa reclamação de jogadores do Palmeiras e o Claus de frente para o lance, convicto, não chamou o VAR. E acho que acertou nessa, Vanderlei. Não chamou nem foi chamado, né? Então eu também não marcaria. Normal. O Claus, ele não acionou o VAR no jogo de ontem. Árbitro mais experiente. Ele não precisou do recurso do vídeo nas marcações de Palmeiras e Corinthians, Flávio. E nessa daí, eu achei que ele acertou. A bola chega a bater no braço do Ramalho, bate, mas antes chega a tocar no corpo do jogador do Corinthians. E ele até faz o sinal, o Claus, bateu na perna primeiro, bateu na perna e depois no braço. Ô Pedro, eu até me assustei hoje, gravei um comentário, gravei elogiando a arbitragem. Fazia muitos anos que eu não fazia isso. A atuação do Claus ontem foi maravilhosa, tomara que siga assim. Quantos pênaltis desse a gente não viu ser marcado? Até pelo Claus. Esse tipo de pênalti de queimada, né? Pênalti jabuticaba. Claro que não foi nada, óbvio que não foi nada. Intenção zero. O jogador se assusta quando a bola bate no braço dele. E também entendo a reação dos jogadores do Palmeiras, porque provavelmente o Palmeiras já deve ter alguns pênaltis que a bola bateu no braço do jogador do Palmeiras e foram marcados, outro que o Palmeiras foi beneficiado. Só que não cumpriu-se a regra. Não houve absolutamente nada. A bola bate, espirra, bateu no braço dele e foi tudo. Não dá para o cara jogar sem braço, né? Não dá para jogar com o braço amarrado. Não tem jeito. Então, normalíssimo. Não houve o pênalti, o Claus acertou de novo. Ontem ele estava num dia, parabéns pro Claus, viu? Foi realmente a maior arbitragem que eu vi no futebol brasileiro nos últimos anos. Uma das raras. Eu não tenho nada. Não tenho nenhuma queixa contra o Claus. Ontem o que eu vi, o jogo inclusive foi dinâmico, ele não encheu o saco, deixou o jogo correr. Quem encheu o saco, ele foi para cima. Tudo redondinho e acertou também nesse lance. Porque nesse tipo de lance, o que a gente já viu de árbitro consultar o VAR, e aí fica o árbitro de campo assistindo o lance do campo e os analistas do VAR também procurando ali alguma coisa para marcar e ficam procurando, ficam caçando, o tempo vai passando. Aliás, Pedro, você falou uma coisa que eu não sabia. Ele não acionou o VAR, aumenta a minha nota. Era 10, passa a ser 10,5. Ou se o VAR acionou ele não quis saber. Não, mínima, então, 10, 11 pro Claus ontem, por não ter acionado essa porcaria. E é assim que pede a regra. A decisão tem que ser do árbitro de campo. Claro. O árbitro de campo, se não tiver dúvida, se ele não tiver dúvida... não tem que usar como muleta. Se ele não tiver dúvida, não precisa nem consultar o VAR. Claro, os caras inseguros, incompetentes, eles transferem a decisão pro ar. E aí você para toda hora para aquela encheção de saco. Não acionou o VAR. Mais um ponto na conta dele. Ótimo. Bruno, você concorda então aí com a marcação do Rafael Claus? Teve reclamação do Palmeiras no campo, mas o pênalti não foi marcado a favor do Palmeiras nesse lance em específico, Bruno. Eu concordo, o lance que a bola bateu acidentalmente, desviou ainda no jogador do Corinthians, né, no André mesmo, bate na perna ali, bate em outra parte do corpo e depois vai no braço sem nenhuma intenção, um lance normal. Agora o lance do pênalti do Estevão. O Estevão, a gente sabe, é craque, é jogador diferente, que desequilibra a favor do Palmeiras, carrega esse time e ele vai levando a marcação junto com ele, a gente conhece. E o Estevão é derrubado na área, o pênalti foi marcado, mas assim, ontem aqui no Canelada, eu e o Piperno, a gente falou e opinou que seria pênalti pro Palmeiras. A gente achou pênalti pro Palmeiras. Já o Vampeta e o Mauro Betting já acharam esse pênalti mais discutível, o Vampeta e o Mauro Betting. Então a mesa ficou dividida no Canelada de ontem em cima desse lance. Desse pênalti do Rian para cima do Estevão. Eu achei pênalti. Falei no Canelada ontem, eu achei pênalti, porque o Rian ele abre os braços, mas tem a perna dele ali. Acho que ele chega realmente atrasado, hein? Ele realmente chega atrasado e derruba o Estevão. Esse lance, sim, é mais discutível do que o outro. O outro não foi pênalti mesmo. Agora, esse da discussão, Vanderlei. Eu estou no grupo daqueles que entendem que é um pênalti questionável. Eu não acho claríssimo, mas alguns marcariam, outros não marcariam. Mas, de qualquer maneira, eu estou naquele pacote um pênalti duvidoso. Flávio, pênalti ou não para o Palmeiras
Tem muita gente questionando e reclamando desse lance aí que foi marcado a favor do Verdão nos minutos finais da partida. Eu não tive nenhuma dúvida, se puder mostrar de novo, vou até dizer qual foi a minha análise, que não é, eu não sou dono da verdade de nada, simplesmente eu tenho a minha ideia e pronto. Como dizia Cláudio Kastuga, não quero convencer ninguém, até porque isso não muda a minha vida. Eu acho até que quando o jogador abre os braços assim, Flávio, quer dizer, ele muitas vezes ele tem. Olha só. Não fez com a mão, mas tipo assim, ele faz assim dizendo, eu tô fora do lance, tô fora da jogada. Não, mas não tá fora do lance, gente. O Estevão cortou, o Rian não toca na bola, e olha o joelho dele que faz, bate no joelho do Estevão. Desequilibrou o garoto, pênalti. O que é? Desequilibrar o adversário. Essa é a minha leitura. Cortou aqui, acabou. Não toca na bola, nada. Não desvia a bola, nada. Ele bate no corpo ele vem em velocidade e bate no corpo do Estevão. Pronto. Só que o jogador abre os braços dando aquele miquete, tipo assim, sair da jogada. Não tem nada a ver com isso. Só vale para impedimento. Eu tô abdicando da jogada, tá vendo? Ele derruba o Estevão, não é que o Estevão cava. O Estevão tá fazendo, ele corta e ele tava inteiro na jogada. O Rian chega, bate na perna dele e derruba. Pênalti, é muito claro. O que é o pênalti? Falta no adversário, desequilibrar o adversário, tirar o adversário do seu prumo. Ele tira o prumo do Estevão. Pênalti. Acho que é bem... Eu não fiquei nem em dúvida, sinceramente, Pedro. Para mim, um pênalti muito, muito tranquilo de marcar e foi muito bem marcado. Bruno Prado, pênalti em cima do Estevão ou não foi pênalti? Eu daria pênalti, sim. Acho que o jogador do Corinthians, ele chega, o Estevão é mais rápido, o Estevão toca a bola, tira do jogador do Corinthians, ele não tira a possibilidade do jogador do Corinthians tocar e o Rian acaba acertando o Estevão. Para mim, foi pênalti, sim. E na cobrança do pênalti, que o Hugo Souza pegou, já são 6 pênaltis defendidos pelo Hugo desde que ele chegou ao Corinthians, a Muralha, jogador que encaixou muito bem aí no Coringão, o Hugo Souza. O Muralha perdendo a posição lá no Mirassol do nosso querido Fábio Piperno. É verdade, Mirassol que foi goleado. Mirassol do Piperno que foi goleado pelo São Paulo. Pega essa aí, Piperno. Ele tava o Muralha e estão contratando o Walter. Então o negócio de Muralha não é muito bom, não. E o Hugo que começou no Flamengo. Inclusive o Hugo fez uma defesaça também naquela cobrança de falta do Richard Rios. E os dois começaram juntos lá no Flamengo. Tanto que enfrentaram o Palmeiras lá em 2020, naquele jogo da pandemia, que o Flamengo levou a garotada. E o Hugo fez uma baita de uma partida contra o Palmeiras. Foi ali que ganhou tamanha projeção. É que ele era neneca ainda. E o Richard Rios entrou no decorrer da partida. Mas a gente tem esse lance que foi questionado. O Palmeiras fez uma reclamação na Federação Paulista de Futebol contra o Rafael Claus, porque o Palmeiras se queixa de uma invasão no momento do pênalti. É essa a imagem. O Palmeiras se queixa de uma invasão nesse momento aí, na cobrança do Estevão. E aí, eu fui atrás da regra. O professor Rafael Porcari, que sempre nos ajuda aqui com o tema arbitragem, ele escreveu aqui, invadir a área não é mais motivo de voltar à cobrança, somente se causar impacto ou interferir na cobrança do pênalti. Mas o que é causar impacto na cobrança do pênalti? Só vai voltar à cobrança se a invasão tiver um claro impacto no executante, o que não me parece o caso. 2. O jogador que invadiu a área joga a bola ou disputa a bola com o adversário e evita que o adversário marque o gol, tente marcar um gol ou crie uma oportunidade de gol, o que também não aconteceu. Ele não impacta no Estevão, ele não impede o Estevão de fazer a cobrança e também não impacta ali, né, na invasão. Não divide com ele. Não divide, exatamente, não divide com o Estevão. E ficou essa reclamação do Palmeiras. Mas até olhando agora a imagem, o Estevão vai para a cobrança, o Hugo pega e o jogador do Corinthians chega mais rapidamente. Porque assim, pro nosso professor Rafael Porcari, não houve infração, segue o jogo. Mas dentro daquilo que ele colocou, pela minha interpretação da regra, segundo parágrafo aqui, o jogador que invadiu a área, joga a bola ou a disputa com o adversário e evita que o adversário marque o gol, no rebote, vale essa interpretação? Porque no rebote mesmo. Então, porque no rebote ele chega primeiro, hein? Não, isso não teve divisão. Ele impede o rebote. Não, mas... Claro, agora fica até com essa dúvida, mas hein? Você pode invadir depois que bate na bola. Você tocou na bola, você é o cobrador. O cara não pode começar a correr sem você tocar na bola. Você tocou na bola, chutou. Depois que você chutou, o jogador do Corinthians arranca. Mas a bola ia voltar para o Estevão e o jogador do Corinthians chegou antes. Mas a defesa não pode ficar parada esperando que ele conclua.
Não é isso. Depois que tocou na bola, a coisa está valendo. Eu tô na linha do Pedro. Dá para você pensar nisso, sim. Agora, olhando por essa ele imagem... Ele chegaria primeiro se ele não tivesse invadido? Flávio, mas a regra permite que o goleiro defende e aquele que bateu não pode ser tocado até que ele conclua novamente. Então ele bate o pênalti. Não é isso não. Não é isso não. É que o que o Pedro está falando, eu no primeiro momento lembrei dessa história e acabou. Normal, defesa, muita frescura, não voltar um pênalti por causa disso. Mas em cima disso que o Pedro falou, o Estevão poderia pegar a bola no rebote. Se não tivesse mas o jogador do Corinthians chega antes dele. Só que esse jogador chega antes porque ele já estava dentro da área quando o pênalti foi batido. Sim. Então ele levou vantagem de uma posição irregular. Mas a nova determinação é ela se impedir a cobrança. Não impediu a cobrança, mas impediu o aproveitamento no rebote. Impediu que o adversário pegasse a bola, chutasse, a disputasse ou criasse uma oportunidade de gol. Ele se beneficiou de uma posição irregular. É aquela história do quê? O cara está numa posição de impedimento, mas ele não se beneficia. A bola passa por ele, vai para o zagueiro cabeceia, tá tudo certo. Aí você pode discutir, não estou nem convicto, mas assim, você pode discutir se ele não tira benefício porque ele estava numa posição irregular. Que ele, quando o pênalti é batido, ele já está à frente. E aí, quando seria anulado? Se ele tivesse algum benefício daquela posição. Qual é o benefício que ele tem? Ele chega antes no rebote. Talvez, acho que é uma coisa... o Pedro levantou bem. Pela regra aqui que trouxe o Porcari e mudou no ano passado, ele não impactou na cobrança do pênalti. Não, é impossível. Mas ele impediu que o Estevão, no rebote, fizesse o gol. Ou criasse ali uma oportunidade de gol. Eu só não estou tão convicto se a bola iria para o Estevão. Essa é a minha dúvida. Se ela realmente iria para o Estevão. Porque o rebote do Hugo, ele não é em linha reta. Dá uma olhadinha, talvez. Vamos acompanhar. O Estevão teria pleno domínio dessa bola? Acho que não, tá vendo? Quem chega primeiro? Não, chegou o zagueiro. Mas eu acho que se ele não chegasse, o Estevão não teria tem esse outro debate, realmente. Aí tem outro jogador atrás que estava em posição regular do time do Corinthians, que talvez chegasse junto. E aí, só quem tá irregular é o João Pedro, né? Que chegou. Os outros não. Quando ele bate, ela não está sob o domínio do Estevão. E tem jogadores do Corinthians e do Palmeiras chegando. Aqueles poderiam disputar normalmente a bola. Então eu tenho minhas dúvidas se haveria realmente um pleno aproveitamento. Se ela realmente voltaria para o Estevão. Exato. Não, ela não volta para o Estevão. Eu não sei se ele chegaria a ter o domínio específico da bola, entende? Voltou. Mas se ele chegasse... Olha lá, tá vendo? O João Pedro, é verdade, mas mesmo que o João Pedro não chegasse, o Estevão não pegaria a bola e haveria uma disputa dos 3 defensores do Corinthians com alguém que está chegando ali atrás do Palmeiras. Até porque o Hugo, na defesa, tirou a bola do batedor. Do batedor. Por outro lado. Isso. O jogador do Corinthians chegou antes, não houve divisão de bola. Não, mas ele foi beneficiado por uma posição irregular. Ele chega antes porque ele estava em posição irregular quando a cobrança... Vamos mostrar de novo, porque também tem a questão do pé do jogador estar atrás da linha da grande área. Só o corpo estava inclinado para frente. Eu acho que até na outra imagem, na foto, o Bruno Landi, que cuida aqui do nosso canal do YouTube, citou isso. Para mim, clara a invasão. Tem a questão do pé do jogador estar atrás da linha da grande área, só o corpo estava inclinado para frente. Se fosse impedimento, seria considerado impedimento. Porque o corpo está à frente, o corpo ele é parte válida do jogo, exceção feita aos braços. A invasão aconteceu. O fato é que hoje a invasão não é considerado como antes, que era uma grande bobagem. A minha dúvida eu acho que o Estevão não tem pleno aproveitamento da jogada, mesmo sem o João Pedro. Então o João Pedro, nesse caso, não teria uma influência direta na situação. É uma dúvida. Para mim foi absolutamente normal, dentro do novo cenário. Bateu, tocou na bola, não tinha ninguém por perto dele, bateu à vontade no canto que ele queria. Sem dúvida. Sem dúvida. Goleiro defendeu bem, né? Boa defesa, colocou a bola para o outro lado, longe do batedor, e na velocidade, o zagueiro do Corinthians, com invasão, sem invasão, chegou primeiro, não dividiu bola, não teve contato de corpo com o batedor e passou. Só um parênteses. A ordem segue o jogo. Agora, a única coisa que tem que ser considerada é o seguinte: o treinador
joga 40 minutos com o jogador a mais. Perfeito. Ele não tira 3 zagueiros contra um time que está com atacante só e reclama de um lance desse. Você tem coragem de reclamar que a derrota foi por causa disso? Errou mais do que os jogadores. Quem errou mais que os jogadores estava no campo. Quer dizer, insinuando que foi... Ele estava dentro do campo também. O Abel estava dentro do campo também. Ele não estava nas 4 linhas, mas estava dentro do campo. Então, insinuando que foi arbitrar. Não foi. É esse o negócio. Ele errou mais que a arbitragem, bem mais. Esse lance, você pode gerar alguma dúvida. Agora, sem dúvida, você ter 40 minutos com o jogador a mais e não tirar proveito é incompetência. E jogar com 3 defensores contra um atacante por 10, 15 minutos também é uma falta de coragem de um técnico que tem que ser ousado. Tem que ser ousado. Eu também acho. Se fala pouco sobre o jogo e se comenta a arbitragem. Igual o Bragantino e Palmeiras, que o Palmeiras também não jogou nada e aí depois a gente perdeu tempo falando de Abel Ferreira e Klopp. Se fala sobre tudo, menos sobre o jogo. É bem Mourinho isso. E na anterior, informando ao povo que esse é o seu último ano. Sempre quando... Eu anotei, para mim isso é uma promessa, vou cobrar, tá? Mas sempre quando tem um resultado que não agrada, tem um fato colocado. Ontem, por exemplo, ele exagerou, já de cara criticando a arbitragem, quando todo mundo viu que não foi uma arbitragem lastimável. Pelo contrário, foi elogiado, muitas pessoas elogiaram o Klaus. Então, o Abel acho que precisa entender, em alguns momentos, com todo o respeito, que o exagero enfraquece a causa. Sabe, exagero, mesmo que ele tenha um traço de razão, sabe, exagera demais nas reclamações, na insatisfação. É isso, eu acho que ontem o time não jogou bem, a meu ver, claro. Não jogou bem, não teve eficiência. No primeiro tempo, eu abri falando aqui, foi muito melhor. Né? Mas no conjunto da obra, o Palmeiras não jogou bem. Não está inteiramente em forma fisicamente, tudo claramente. A chuva, peso do gramado, complicação, tudo isso eu entendo. Mas acho que o técnico, que ele é muito bom técnico, ele deveria falar essas coisas. Eu já abri aqui, o Pedro observou. Ele pode falar que falta um 9, que falta um 10, lateral direito, quer um volante, o lateral esquerdo, aquelas coisas todas. Termina o jogo com 4 ou 5 garotos da base no campo de reservas ou no jogo. Ele pode até falar isso, né? Tudo bem, mas se ele disser isso, ele está indiretamente criticando a direção. E me parece que ele não quer tocar na direção. Aí é mais fácil bater na arbitragem. Eu aqui, que deixo muito claro, eu acho que a arbitragem brasileira não é boa, todo mundo sabe o que eu penso. Mas eu acho que tem algumas injustiças que não devem ser cometidas. E ontem ele foi injusto. Eu mandei até uma foto aqui para o nosso Kaique Lima, que está na coordenação do Bate Pronto, porque tem torcedor do Corinthians batendo nessa tecla do pé que não pisou na área, e se o pé não pisa na área no momento da cobrança do pênalti, não configura como invasão. E tem torcedor do Corinthians que está mandando essa foto, essa imagem, para você ver, né? São várias interpretações. E o livro de regras do futebol gigantesco. Olha aí, é essa imagem que eu acabei de mandar para o Kaique, que eu recebi. Tem torcedor do Corinthians questionando, dizendo que o corpo estava à frente, mas ele não estava com o pé, não havia pisado na área. E se não pisa na área, não é efetiva como invasão. O pé está onde? Pela linha ali do vídeo, parece que está fora. Não, mas está na linha ou dentro? Na linha ou fora da linha? Eu olhando para essa foto, parece que está fora da linha. Porque se ele estiver na linha é área. Linha é área. A linha faz parte da área. Entendeu? É sempre esse ponto. A linha faz parte da área. A gente está tentando até dar um zoom, porque vai ter torcedor. Eu, pelo menos, vi fora da área, mas vai ter torcedor falando assim: não, mas o pé dele está na área, ó. Tá na linha. O pé dele tá na linha. Área. Bruno Prado, eu não te ouvi sobre esse lance. O que você achou dessa invasão e da reclamação aí do Abel Ferreira? E a gente trouxe aqui a regra que mudou do ano passado para cá sobre essa questão de invasão no pênalti, e o Palmeiras que já fez uma reclamação lá na Federação Paulista de Futebol contra o Klaus. Não, acho que a reclamação do Abel e do Palmeiras na federação, elas são exageradas. Acho que até cabe uma interpretação, uma discussão, mas para mim a interferência não fica clara. O confronto foi Estevão e o Hugo ganhou o confronto, então acho que está tudo certo. Acho que é bem exagerado. Você pode até, como a gente está debatendo aqui... Se sai o gol, não é, Bruno? Ninguém ia falar disso. Não, ninguém. Você pode até... ele pode ter se beneficiado, porque ele pegou o rebote, mas para mim não fica claro. Então, até dentro do que eu falei do outro lance, eu gosto da mínima interferência da arbitragem, eu quero esquecer que o árbitro está no campo. Então segue. Foi o Estevão contra o Hugo, eles são os protagonistas, não o árbitro.
Estevão é o protagonista do Palmeiras e o Hugo é um protagonista do Corinthians. Foi entre eles e o Hugo ganhou aquele confronto. A gente tem a declaração do Abel Ferreira, para a gente exibir aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan sobre esse lance em específico, porque o Abel abriu a coletiva falando sobre a arbitragem. E a gente está aqui, está no ponto. O Abel Ferreira fala e você acompanha no Bate-Pronto da Jovem Pan. Não, nós não tivemos dificuldade, eles só nos paravam, fizemos 18 finalizações, eles só nos pararam no último terço, nós não conseguimos fazer golo, a bola bateu na barra, tivemos, como te disse, um penalti, eu disse aos jogadores no final, estou orgulhoso com aquilo que vocês fizeram, estou orgulhoso pela dinâmica da equipa, estou orgulhoso pela intensidade da equipa, mas o futebol é assim mesmo, não... Eu sei que vocês aqui gostam de encontrar aqui quando ganhamos, ganhamos todos, quando perdemos, perdemos todos, erros fazem parte, mas não foi só os nossos jogadores que erraram, teve alguém dentro do campo que errou feio, as imagens podem-vos mostrar isso com clareza, mas de facto hoje não deveríamos e merecíamos ter ganho, mas não ganhamos. É sobre a invasão diária na cobrança, né? Eu acho que foi claro naquilo que disse. As imagens são muito claras. As imagens são muito claras. Para quem está a olhar para quem tem a obrigação e o dever de olhar para as câmaras, essa não é a minha função, mas alguém tem essa função. Se viram a mesma televisão que eu vi, se calhar foi outra televisão, não sei se a televisão era outra, percebem? Porque às vezes eu até fico com medo que eu esteja a ver uma coisa e os outros estejam a ver outra televisão. Na que eu vi... Aí a palavra do Abel Ferreira, Vanderlei. Você já tinha comentado o Abel falando da arbitragem, e aí se fala bastante da arbitragem e se fala muito pouco do Abel, que demorou para mexer na equipe, tinha que ter tirado um dos 3 zagueiros assim que a expulsão do Yuri foi confirmada, e do Palmeiras, que teve a vantagem numérica e não soube aproveitar, jogando com um a mais, 40 minutos contra o Corinthians, jogando em casa. Essa última frase, Pedro, presta atenção nisso daí, você vai lembrar. Essa última frase é em função daquilo que aconteceu na CPI. Você lembra? Quando criaram a CPI do VAR? Os caras, lembra? Lá em Brasília, os caras, quer dizer, aí levaram lá o CNM, né? E ele em determinado momento ele falou que a equipe do VAR, ele colocou a palavra escolhia imagens. Então, aí um dos parlamentares atentos respondeu o seguinte, quer dizer o seguinte, que eles escolhem a imagem que mais interessa, não mostram todas. E aí deu aquela discussão. E esse assunto provocou discussão em vários setores. Eu acho que foi por isso que o Abel falou, que ele viu de uma maneira. Será que o pessoal do VAR viu outras imagens e não viu essa que ele achou que era o que constatava a irregularidade? É isso, né? Essa possibilidade até existe, mas é que ficou tão claro que para o Klaus não houve irregularidade, ele não recorreu, não mostrou um traço de dúvida, e a regra e a decisão dele foi essa, segue o jogo, né? Então eu acho que não há necessidade desse exagero. O Bruno colocou muito bem, era o goleiro e o batedor. O goleiro levou vantagem, quase sempre não leva, né? Quase sempre é o batedor que leva. O goleiro levou vantagem na disputa. Não teve nada que atrapalhasse o batedor. E olha que o batedor é um craque, né? Se não é tão eficiente na cobrança de penalidades e tal, mas a penalidade foi batida pelo craque do time. É isso. Eu acho essas coisas, viu, Pedro? Essas frescuras da regra, elas não acrescentam nada. Faz a menor diferença o pezinho ali, o pezinho lá. Aquela coisa quando você bate o lateral, você tem que bater tudo retinho. Esse tipo de frescura não acrescenta nada ao futebol. O futebol tem que ser simples. O VAR, para mim, é uma grande frescura, como é usado aqui no Brasil. É uma frescura. Não, é erro crasso. E eu sou a favor do impedimento automático, do chip na bola, tecnologia, e o resto tem que ser dentro do campo. Quanto menos frescura no futebol, melhor. Futebol é um esporte para ser jogado de maneira simples. Quanto mais você faz frescura, isso do pé lá, pé, isso é frescura. Frescura da regra. Quando eles inventaram essa palhaçada de levantou a mão, faz não sei o quê, isso aí é frescura, só serve para encher o saco no futebol.
O futebol tem que ser dinâmico. E os ingleses, eles mostram isso claramente. E alguns países já pediram para acabar com o VAR. Dinamarca, Noruega, eu não quero mais saber dessa porcaria. Não, o VAR, para mim, é uma grande exceção de saco. Essa ideia foi discutida até na Premier League. Eu acho que tem que acabar. Pra frente, mas isso é uma foi grande exceção de saco. Eles ficam pegando detalhezinho. Erro crasso. Se for erro crasso, eu não vou discutir. Pô, o cara deu um soco no outro, ninguém viu, tem que marcar. Né? Tipo assim, o lance do Yuri Alberto ontem, vamos supor que fosse dentro da área e o Klaus desse pênalti. Erro crasso. Fora isso, não tem que esperar. Agora, o VAR, como tem no Brasil, ele faz muito mais mal do que bem. Ele enche o saco, ele atrapalha o jogo. Outra coisa que me incomoda muito, o cara faz o gol e depois tem que esperar para ver se o VAR vai confirmar. Isso é muito chato pro futebol. Eu não gosto, acho muito chato. Então, eu estou na linha dos escandinavos lá. Manda o VAR para aquele lugar, eu nunca fui a favor. E o VAR do Brasil, então, meu Deus do céu, é terrível.